Reflexão Bíblica. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia no capítulo 4 da primeira carta de João, a partir do versículo 16 até o versículo 21. Mais precisamente, a partir da parte B do versículo 16. Mas no versículo 16 ele começa dizendo: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. E aí ele faz essa afirmação: Deus é amor. Não é apenas uma qualificação, não é apenas um adjetivo, mas é o próprio ser. Deus é amor. Isso é um resumo que nós podemos dizer essencial de toda a Escritura Sagrada. A Bíblia fala de Deus como sendo paz, a Bíblia fala de Deus como sendo justiça, e aqui ele fala: Deus é amor. É muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente, nós tenhamos isso no nosso coração, nós tenhamos essa convicção de que o Deus que nós servimos e o Deus que nós anunciamos, ele em sua essência, ele é amor. Em decorrência disso, ele faz algumas colocações que são muito importantes para a nossa caminhada. Primeiro, ele vai dizer que todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não é todo aquele que permanece numa religião. Não é todo aquele que faz parte de uma estrutura religiosa. E eu gosto de afirmar isso e gosto sempre de deixar claro que eu pessoalmente faço parte de uma estrutura religiosa. Eu não sou contrário a uma estrutura religiosa, mas o que nós queremos deixar com muita clareza é que o simples fato de fazermos parte de uma estrutura religiosa não indica que nós estamos em comunhão com Deus. Eu poderia recorrer à história para mostrar muitos acontecimentos que demonstram como a religião foi e continua sendo, em muitos casos, não uma manifestação de amor, mas uma manifestação de tudo que se pode dizer menos de amor. Por isso que é importante nós prestarmos atenção nessa afirmação que diz que todo aquele que permanece no amor. Então é importante você fazer parte de um grupo religioso, é importante que você faça parte de uma comunidade de fé, que é uma linguagem sociológica que nós usamos, mas se não tivermos essa relação amorosa, nós estamos fugindo daquilo que é a essência do Evangelho. Deus é amor. E a primeira consequência desse fato, segundo a Escritura, é que diz que quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Essa é a primeira questão muito importante. A segunda questão, no verso 17, ele diz: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Então, é importante aqui que ele introduz uma informação diferente. Ele agora introduz a informação do dia do juízo. Ele vai nos dizer que haverá um dia em que nós nos encontraremos com Deus, que nós prestaremos conta da nossa vida a Deus, que nós seremos julgados por Deus. Mas ele dá essa informação, ele não usa o dia do juízo final, como muitas vezes nós pregadores usamos, como para gerar medo no coração das pessoas. Nós queremos mudar o comportamento das pessoas, não por conta do amor, mas por conta do medo. Então nós usamos a expressão do juízo final. Haverá um juízo final, você vai prestar conta da sua vida a Deus. João não usa nesse tom, não é com essa ideologia. Ele traz uma informação objetiva, um reconhecimento de que haverá um dia de juízo e que nós prestaremos contas a Deus, mas o que ele quer nos dizer quando ele coloca essa informação é que, se nós estamos em comunhão com Deus e Deus é amor, nós com isso ganhamos confiança para esse encontro final com Deus, esse encontro do juízo que nós teremos com Deus. Por quê? Ele diz: porque nesta vida nós somos iguais a Deus. Como assim? Ele está dizendo que Deus é amor. Nesta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Ou seja, somos como ele de que maneira? Nós temos o poder como o poder de Deus. Não é nesse sentido. Ele está dizendo que nós possuímos o amor, assim como Deus é amor. Nós amamos como Deus ama. E é isso que faz com que nós tenhamos confiança para o encontro com Deus. Lá no futuro, quando nós pensamos no futuro, quando nós pensamos que vamos nos encontrar com Deus, nosso coração não fica com medo, mas há confiança. Por quê? Porque no presente nós estamos vivendo de maneira amorosa. E se nós estamos vivendo de maneira amorosa, é porque Deus habita no nosso coração, porque Deus, diz o texto, é amor. No verso 18, ele usa uma outra palavra. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É interessante que num determinado ponto da sua carta, o antônimo do amor poderia ser o ódio, não é? A aversão profunda ao outro, uma aversão tão grande que seríamos capazes de matar. E João usa o exemplo de Caim, que por odiar ele mata o seu irmão. Nesse momento, João não vai usar o ódio como o antônimo do amor. João vai usar o medo como antônimo do amor. Ele diz: se existe amor, não há por que ter medo de um encontro com Deus. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Nós não podemos manter a nossa relação com Deus com base no medo. Eu me lembro de um escritor que era da Academia Brasileira de Letras, Austrigésilo de Ataíde, que ele certa vez escreveu um texto no Diário de Pernambuco, dizendo que nós religiosos, os padres, os pastores, deveriam voltar a falar mais a respeito do inferno, para que as pessoas mudassem o seu comportamento. Ou seja, nesse raciocínio, o medo do inferno deveria ser estimulado para que as pessoas mudassem de comportamento. João não usa a estratégia do medo, muito pelo contrário. João diz que é justamente porque Deus é amor, porque nós estamos em comunhão com Deus, vivendo em amor, nós não precisamos ter medo do dia do juízo, porque o amor expulsa o medo. Eu gosto muito dessa expressão. O amor expulsa o medo. E ele afirma: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por favor, não entenda aqui que João esteja falando do medo no sentido de um mecanismo psicológico que até é necessário. Algumas situações nós tomamos cuidado porque nós sentimos medo, se não é por consciência do perigo, porque nós compreendemos que aquilo vai fazer mal para a nossa vida, mas na pior das hipóteses, há um sentimento de medo que faz com que nós nos contenhamos de fazer alguma coisa que pode trazer prejuízo para a nossa vida. Então, aqui ele não está fazendo uma avaliação do medo como um mecanismo psicológico, como uma parte da nossa estrutura mental, mas ele está aqui dizendo que aquele que tem medo, ou seja, aquele que tem medo de se encontrar com Deus no juízo, essa pessoa tem medo porque ela não está aperfeiçoada no amor. Quanto mais nós aprendemos do amor de Deus, quanto mais nós desenvolvemos a capacidade de amar, mais nós temos, ou menos nós temos medo de pensar no futuro quando nós nos encontraremos com Deus, porque aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, mas aquele que está vivendo em amor, vivendo em comunhão com Deus, não tem medo. Nós amamos, diz o verso 19, porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito importante. A origem do amor é Deus. Nós temos a capacidade de amar porque Deus é amor, porque Deus nos capacitou manifestando o seu amor por nós. E aí ele faz uma outra aplicação muito importante para a nossa vida. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso aqui é um texto muito forte.
Eu não posso dizer que eu amo a Deus e odeio meu irmão. Alguma coisa está errada. Se eu sinto ódio de uma pessoa, eu preciso refazer o meu sentimento, eu preciso refletir o meu sentimento, eu preciso repensar esse meu sentimento, porque se eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, o texto diz: quem assim age é mentiroso, pois quem ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é um ponto muito importante. Então, nós não podemos crer numa pessoa que se apresenta como sendo de Deus e que tem manifestações de ódio contra o ser humano, contra o seu semelhante. Não combina, não condiz com a natureza de uma pessoa que vive em comunhão com Deus odiar. Não significa que você seja uma pessoa que não sente aversão ao mal, mas você amadurece o seu pensamento, você amadurece o seu sentimento e você sabe distinguir o que é a aversão que você sente, aquilo que é mal, aquilo que é nocivo à vida, de simplesmente ter ódio de uma pessoa. Eu sei que isso é algo um tanto abstrato, que exige uma reflexão profunda. É muito difícil separar o ódio de quem pratica o ódio. Nós entendemos que a pessoa que manifesta ódio, ela deve ser entendida como uma coisa só. É o ódio e é a pessoa. Mas o texto aqui nos estimula a fazer essa separação. Eu não devo cultivar o ódio, eu devo cultivar o amor. E quando uma pessoa é uma pessoa má, nós devemos ser contra o mal, combater o mal que ela pratica, combater o mal que ela faz, denunciar o mal que ela faz, mas isso sempre deve ser feito sem perder de vista que o nosso coração é movido pelo amor. E ele então termina dizendo: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é um mandamento. Eu já citei aqui em outras ocasiões, e eu gosto muito de um trabalho de Kierkegaard, em que ele diz que o amor precisa ser um mandamento, porque nós não amamos naturalmente. Naturalmente nós amamos a nós mesmos, mas o outro é necessário que nós tenhamos um mandamento, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que nós temos muita dificuldade para amar. Nós não somos desafiados a gostar de todas as pessoas, mas nós somos desafiados a amar. O texto diz: quem ama a Deus, ame também a seu irmão.